A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. O apóstolo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo sofreu açoites, Paulo recebeu bastante açoites e muitas prisões, foi apedrejado, muitas marcas ele trazia no seu corpo. Além disso, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, o apóstolo diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo ainda trazia um espinho na sua carne. Quero falar no dia de hoje, homens marcados por Deus. Aqui nós vemos no Novo Testamento Paulo, um homem marcado com marcas no seu corpo, vergões nas costas e tanto apanhar, espinho na carne. Era um homem marcado por Deus. Mas não foi só Paulo que foi marcado por Deus. Nós vemos o primeiro homem que foi marcado por Deus foi Caim. Caim, ao matar Abel, ele temeu que quem o encontrasse o matasse. E em Gênesis capítulo 4, verso 15, o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus pôs um sinal em Caim. Muita gente tem falado muitas coisas sobre o sinal de Caim, assim como o espinho na carne de Paulo, mas ninguém sabe ao certo qual era o sinal. Mas Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Foi uma marca que Deus pôs em Caim. Ainda no livro de Gênesis, nós vemos também no capítulo de número 32, versículo 24 e 25, Jacó, outro homem que lutou com o anjo e foi marcado. Jacó, porém, ficou só. Gênesis 32, 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva o subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Pode imaginar Jacó mancando, porque o anjo lhe tocou. Outro homem marcado por Deus foi Moisés. Moisés, em Êxodo 34, 29, diz: e acontecendo que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas de testemunho em sua mão quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Outro homem que foi marcado por Deus foi José. José, no Salmo de número 105, versículo 17 a 19, nós lemos assim: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Imagine só, os tornozelos de José deviam estar marcados até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. O profeta Isaías também teve uma experiência tremenda e foi selado com uma tenaz viva. Isaías capítulo 6, verso 5, lemos assim: então disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e tocou os lábios do profeta, dizendo: eis que a tua iniquidade foi tirada. Ezequiel capítulo 9, verso 4,
Também lemos que Deus mandou Ezequiel marcar os homens, e se o Senhor passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometeram no meio dela. Estavam marcados os homens em Jerusalém, homens que suplicavam e gemiam. Lemos também no Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 3, que os servos de Deus serão marcados, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Também lemos em Apocalipse 14, 1, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que na sua testa tinha escrito o nome dele e de seu Pai. E o último homem que eu quero falar, talvez a mais, é Jesus, o homem das marcas nas mãos. João capítulo 20, verso 20, Jesus mostrou a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. 10 homens marcados por Deus: Paulo, Caim, Jacó, Moisés, José, Isaías, os homens de Jerusalém, os servos de Deus, 144.000. Jesus, o homem das marcas nas mãos. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, e subscreva.